Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus, o nosso Pai Celestial nos ama e enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados e o ressuscitou dos mortos no terceiro dia. E é o que celebramos hoje, no mundo inteiro, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E de fato eu acho que devemos celebrar mais até do que o Natal. Eu sei que o mundo celebra mais o Natal, mas a ressurreição é o que acaba com tudo da velha criação e dá o começo para uma nova criação. Aleluia em Cristo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, que diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Viu isso? Ele foi entregue por causa, a razão pela qual ele foi entregue, que ele foi para a cruz, foi por causa das nossas ofensas, os pecados contra Deus. Por isso Cristo veio. Deus não enviou o seu Filho sem saber que o seu Filho ia morrer. Deus enviou o seu Filho com este propósito, de morrer na cruz pelos nossos pecados. Por quê? Jesus falou assim para aquele Nicodemos, que era fariseu, que foi ter com Jesus à noite porque não queria que os seus amigos o vissem, conversando com Jesus, e ele estava com muita vontade de conhecer a verdade, e fez algumas perguntas para Jesus, e foi para ele que Jesus olhou e disse: se o homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E ele disse: como pode um homem velho nascer? Ele vai entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus disse: você tem que nascer da água e do Espírito. É um renascimento espiritual, no interior. Amém? Ele está falando disso. Não é nascimento físico, mas é nascer de novo, no interior. Glória a Deus, a nossa identidade. O homem espiritual. Esse corpo é somente uma casa para vivermos, mas o verdadeiro ser tem que nascer de novo. E Jesus falou assim para ele: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus enviou o seu Filho. Foi o amor de Deus que o motivou a enviar o seu Filho. E ele veio com este propósito de morrer por nós na cruz. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você pecou, eu pequei. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Não só morte física, mas morte espiritual. Amém? Onde seu verdadeiro ser morre. E a Bíblia também fala de uma segunda morte, quando a Bíblia diz que serão lançados no fogo eterno, e esta é a morte eterna. E Deus não quer que ninguém vá para este lugar. A Bíblia diz que Deus não deseja que ninguém pereça. E você diz então: pastor Prince, por que Deus não somente força o homem a não pecar contra ele? Ele tem todo o poder, não tem? Bem, se Deus forçar o homem, então, o que vai acontecer com este dom que Deus deu para todo homem? Livre arbítrio. Amém? O direito de escolha. Deus não queria fazer robôs, Deus não queria, que nós somente o obedecêssemos, sendo forçados ou ameaçados. Deus não quer isso, Deus quer que respondamos a Ele com amor. Mas quando você cria uma criatura ou alguém com o direito de escolha, você deve permitir que a livre escolha seja exercitada. E por isso Deus colocou aquela árvore no meio do jardim. Ele colocou a árvore da vida, que Deus quer que o homem coma dela, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: não coma dela, porque no dia que você comer dela, morrendo no hebraico diz, morrendo você vai morrer. Morre espiritualmente primeiro, no interior. Naquele mesmo dia que você come, você morre espiritualmente e depois morre fisicamente. E sabemos que para Adão foi muitos anos depois. E olha, a Bíblia diz claramente que Deus deu para o homem essa escolha. Olha, se você fala por que Deus colocou essa árvore bem no meio daquele jardim. Olha, amigo, se Deus fizesse tudo bom no jardim para o homem, tudo que Deus fez, na verdade, é bom. A Bíblia diz que Deus viu que tudo que ele tinha feito era muito bom, inclusive a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não era boa para o homem. Amém? Deus colocou aquela árvore com um propósito ali. Amém? Deus queria que o homem exercesse a sua livre escolha de não comer daquela árvore ou comer daquela árvore, porque se tudo fosse bom para o homem, onde estaria então o seu direito de escolha? Porque tudo que ele escolhesse seria bom.
Como ele poderia então demonstrar o seu amor por Deus? Deus colocou então aquela árvore ali e Deus deu ordem para o homem. Nós conhecemos a história, o homem comeu daquela árvore por escolha própria. Ele escolheu fazer aquilo e Deus não podia falar, não, está tudo bem, vamos varrer isso para debaixo do tapete. Olha, Deus tinha falado das consequências, ele não pode mentir. Ele tem que cumprir a sua palavra. Amém? Por exemplo, se eu falo para você, não coloque o seu dedo naquele fogo, no fogo de uma vela, porque o seu dedo vai queimar. Mais tarde você coloca o dedo e vem a consequência. Amém? E Deus falou para o homem a consequência. No dia que você comer dessa árvore, nesse mesmo dia, morrendo, morrerás. E o homem comeu dela, e o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz que a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ali no jardim começou todo tipo de maldição para o homem. Por isso as pessoas têm sofrido com algumas doenças e também fraquezas no seu corpo, e também envelhecem, e depois morrem. Por quê? E nada disso era parte do plano de Deus para o homem. Deus não fez o homem para que tivesse no seu corpo doenças, enfermidades. Deus não criou o homem para envelhecer, e Deus não fez o homem para morrer. A Bíblia diz que Deus considera a morte como um inimigo. O último inimigo a ser posto debaixo dos pés de Jesus vai ser a morte, a Bíblia nos diz. A morte é um inimigo, é um estrangeiro. Amém? E Deus falou para o homem para que não trouxesse a morte, por sua escolha. Amém? Assim como você fala para alguém, não coloque o seu dedo no fogo, vai queimar. E o homem acabou fazendo isso, ele pecou contra Deus. E Deus não podia falar, olha, se você coloca o dedo no fogo, certo? Você não vai se queimar. Porque queimar é a consequência de colocar o dedo no fogo. Não pode dizer, eu escolho, com o direito de escolha que eu tenho, colocar o dedo no fogo, mas você não escolhe o resultado. O resultado permanece. Amém? Você pode escolher. Mas se você colocar o seu dedo no fogo, vai queimar. O homem pecou contra Deus. E como resultado, o homem ficou separado de Deus, mas o amor de Deus pelo homem sempre existiu, desde Adão. E Deus prometeu para Adão e Eva que ele enviaria o seu filho. Foi a primeira promessa, a semente da mulher. E nós sabemos que a mulher não tem semente. Amém? É o homem que tem a semente. Mas Deus estava falando do nascimento virginal e que essa semente esmagaria. Disse para Satanás, vai esmagar a sua cabeça. Foi o que aconteceu, e tu lhe ferirás o calcanhar. Lá na cruz, Jesus morreu por nós. Amém? De certa forma, o seu calcanhar foi ferido, mas ele esmagou a cabeça da serpente. Aleluia! Ele esmagou a cabeça do diabo. Aleluia! E derrotou a morte. Amém? Nesse dia, 2000 anos atrás, mas para Deus não tem limite do tempo. Amém? Deus vive fora do tempo. Então, é como se Jesus tivesse morrido agora pelos nossos pecados. E temos que crer assim, com uma nova fé. Amém, amigo? E algo mais aconteceu na cruz. Aqui está muito claro, Cristo foi entregue pelas nossas ofensas. E pense um pouco comigo. Sabe, como um círculo de trevas e um círculo de luz, ok? E na cruz, você vê Cristo e os dois círculos e Cristo no meio. E para o primeiro círculo das trevas, você vê Cristo no meio quando você olha para a cruz. Ele esteve no meio das trevas. E você vê o julgamento de Deus. Você vê todos os nossos pecados colocados em Jesus. Ali vemos um sofrimento sem igual. Nós o vemos agora com muita dor, carregando os nossos pecados, debaixo da maldição de Deus. Ele tomou o nosso lugar. Ele não cometeu pecado, não conheceu o pecado. Ele não tinha pecado. Mas na cruz, ele tomou o seu e o meu lugar. Amém? E a Bíblia diz assim, que ali você vê o julgamento de Deus. Você vê que Deus não pôde ignorar o pecado. Amém? Mas Deus ama o pecador. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Sabe, se você tem uma pessoa que você ama muito, talvez alguém da família, e essa pessoa tem câncer, você odiaria o câncer? Sim, é lógico que sim. Mas o câncer está naquela pessoa, assim como o pecado está em nós. Deus odeia o pecado. Por quê? Porque Ele nos ama tanto. Amém? E por que você odiaria aquele câncer naquela criança? Porque você ama o seu filho. Você ama aquela criança. E você sabe que o câncer está destruindo o corpo do seu filho. Então, quanto você odiaria o câncer, o quanto você ama o seu filho. Amém? E Deus nos ama tanto, por isso Ele odeia o pecado. Porque o pecado destrói tudo aquilo de lindo que Deus planejou para nós. Amém?
Então, na cruz nós vemos Jesus no centro dessas trevas, carregando os nossos pecados, a ira de Deus. Sabe, ele nasceu em uma certa noite e nós sabemos que aquele lugar ficou cheio de anjos e por isso aquela noite se tornou como o meio-dia. Quando ele nasceu, mas lá na cruz, quando ele foi crucificado, ao meio-dia, às 12 horas, quando o sol brilha mais, a Bíblia diz que as trevas cobriram a terra. E essas trevas foram registradas nas histórias dos chineses. Foi registrado que aconteceu um eclipse para o mundo inteiro. E aconteceu na hora que Cristo foi crucificado ao meio-dia. E meio-dia se tornou meia-noite, para que ele carregasse todas as trevas, sofresse por nós, amém, pagasse o preço dos nossos pecados, para que eu e você possamos andar na luz eterna, amém? E ressuscitou para a nossa justificação. Ressuscitou para a nossa justificação. Olha, tudo que Jesus levou na cruz, os nossos pecados, tudo que pertencia ao primeiro homem, Adão, tudo o que veio então como resultado, como consequência de sermos filhos de Adão, tudo acabou na cruz. Ele levou tudo sobre si, aleluia, amém? E quando ele morreu, ele consumiu tudo isso. E a Bíblia diz que ele foi sepultado, e no terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos. Mas quando Deus o ressuscitou dos mortos, Deus o ressuscitou sem os nossos pecados, sem a nossa condenação, sem o nosso julgamento. Deus o ressuscitou, aleluia, para a nossa justificação. Amém? Porque fomos declarados justos. Deus o ressuscitou sem os nossos pecados. Isso nos fala o quê? Isso nos fala que ele eliminou completamente os nossos pecados. E toda a consequência, pelo fato de que nós somos filhos de Adão, amém? Foi tudo eliminado na cruz. Aleluia! Quando ele falou está consumado, foi tudo consumado. E quando Jesus ressuscitou dos mortos, ressuscitou sem isso, ressuscitou sem os nossos pecados, ressuscitou sem todo o juízo sobre nós, ressuscitou sem a maldição. Aleluia! Tudo posto para trás, tudo eliminado, glória a Deus. Aleluia! A Bíblia diz que ele ressuscitou dos mortos para a nossa justificação. Olha, este assunto da justificação é importante. Os pecadores, amém? Nós que pecamos contra Deus, nós que temos pecado no nosso sangue, como podemos ser justificados diante de Deus? Podemos tentar o melhor, sabe? Sermos uma pessoa de boa moral, ajudar os pobres e tudo mais, mas como podemos alcançar aquele nível de perfeição que Deus tem? Amém? O padrão de Deus é perfeição. Amém? A nossa medida não é outro. Quando fazemos isso, então temos a nossa justiça própria, porque nos comparamos horizontalmente. Mas quando comparamos com Deus, amém, a sua perfeição, ninguém consegue isso, ninguém chega a esse estado de perfeição. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus ressuscitou Jesus dos mortos para a nossa justificação. Amém? E esta palavra justificação é uma palavra interessante. Amém, na verdade, é a base do ensinamento da nova aliança. Amém? Posso dizer que é o centro da mensagem do Evangelho. Amém? Cristo morreu pelos nossos pecados, sim, mas nos esquecemos que bem nele, neste Evangelho, a justiça de Deus é revelada. Deus ressuscitou seu Filho porque fomos declarados justos. Eu gosto do jeito que a tradução de Young da Bíblia diz. Ele ressuscitou porque nós fomos declarados justos. Ele ressuscitou porque nós fomos declarados justos. Amigo, você foi declarado justo por Deus. E é por isso que Deus ressuscitou o seu Filho. E como foi isso? O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que Deus não poderia ressuscitar seu Filho se você não tivesse sido declarado justo, porque o seu Filho tomou a responsabilidade sobre si mesmo de se tornar você na cruz. Amém? Tudo o que você é e tudo o que você tem feito contra Deus, sendo rebelde, quando desobedece e peca contra Deus, Jesus se tornou responsável por isso. Ele se tornou o Cordeiro de Deus. Ele se tornou você na cruz. Amém? Agora Deus, sabe? Então, eliminou os nossos pecados pelo sangue do seu Filho. Deus, antes de ressuscitá-lo dos mortos, teve que nos declarar justos. Amém? E esta é a razão por que ele ressuscitou Jesus dos mortos. Em 1 Coríntios 15 nos diz que se Cristo não ressuscitou, você ainda está nos seus pecados. Quer dizer que ele não fez um bom trabalho. Ele não completou
Amém? Mas, aleluia, glória a Deus, bendito seja o seu nome inigualável. Amém? Ele ressuscitou dos mortos, o que quer dizer que fomos declarados justos. E sobre este fundamento, quando celebramos o dia da ressurreição, lembre-se, Cristo não teria ressuscitado dos mortos se você não tivesse sido declarado justo. Sem contar com as suas obras, sem contar com a sua moralidade, sem contar com você. Não tem nada a ver com você. Deus te declara justo por causa de outro, o seu filho. Amém? E tudo o que Cristo fez, e tudo o que ele conquistou na cruz. Amém? Deus te declara justo. E nesse fundamento, porque Deus te declarou justo, ele ressuscitou o seu filho dos mortos. Amém. Amém. Olha o resultado. Portanto, o próximo capítulo fala, na verdade é só um argumento. O próximo capítulo nos fala, Romanos 5, tendo sido, pois, justificados pela fé. Olha que aqui diz justificados pela fé, não pelas obras ou pela nossa performance. Amém? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver a tradução de Young. Olha como está. Ele ressuscitou porque fomos declarados justos. Tendo sido declarados justos, então, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Viu isso? Porque você foi declarado justo, você tem paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E não somente você tem paz com Deus, e não é maravilhoso você ter paz com Deus? Amém? E eu creio que a mãe de todo medo que as pessoas têm, eu creio que elas pensam que estão longe de Deus. Amém? Até aquelas pessoas que não querem reconhecer a existência de Deus, amém? Se rebelam contra isso tão duramente, mas se essa entidade não existe, por que se rebelar tanto contra ela? A Bíblia diz que o tolo diz no seu coração que não há Deus. Amém? Amigo, Deus te ama. Ele enviou seu filho para morrer na cruz pelos seus pecados e o ressuscitou dos mortos, porque você foi declarado justo. Agora, tendo sido declarado justo, temos paz. Então receba isso agora. A paz. Tome posse dela. Amém? Tome posse. Na verdade, a linguagem ali no grego, que possamos reter, que possamos tomar posse no tempo ativo. Vamos tomar posse, vamos nos apropriar da paz de Deus. Amém? Tendo sido, pois, justificados, vamos ter, vamos possuir, vamos desfrutar. Amém? Na prática, paz com Deus. Amém? Quando você sabe que tem paz com Deus, você sabe que pode olhar para o futuro com esperança, com a positiva expectativa de bem no futuro, sabendo que mesmo tendo lutas no caminho, e elas virão, amém? Deus vai ou resolver para você, ou te dar a sabedoria para resolver, ou permitir que você passe por isso para o testemunho da sua glória. Amém? Deus vai fazer sempre com que todas as coisas cooperem para o seu bem, porque você sabe que você tem paz com Deus. E não só isso. A Bíblia nos diz, é o que lemos no próximo verso, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mais uma vez, pelo qual, por Cristo, também temos entrada pela fé a esta graça. Esta graça aqui é o favor imerecido, favor que você não conquistou. Amém, na qual estamos firmes. Temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu gosto de uma outra versão que diz, pelo qual também temos acesso pela fé a este favor. Ele disse assim, favor imerecido, isto é graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sabe, filho de Deus, escute bem isso. Você está firme no favor de Deus. E o que Deus está falando aqui? Temos acesso pela fé, observou? É pela fé? Deus quer que você, pela fé, tome posse disso. Amém? Você está firme no solo da fé por causa daquilo que Cristo fez. Amém? E por sua ressurreição, você agora está firme no solo da fé. Amém? Você não está mais em terra maldita. Você não está mais na terra da condenação. Você está na terra do favor. Glória a Deus.
Sabe, tem uma cidade antiga na Inglaterra onde eles têm uma feira conhecida todo ano. Sabe, não temos mais muitas feiras nesses dias, mas naquela cidade tem uma feira que tem carros alegóricos. É uma cidade pequena, mas as pessoas vão para lá. E quando você vai para aquela cidade e chega bem perto daquela feira ali, você vai ver que nas ruas daquela cidade tem umas, sabe, caixas quadradas. Amém? Desenhada nas calçadas por toda a cidade. Em todas as ruas tem essas caixas e nesses quadrados tem nomes escritos com letras brancas. E se alguém vier perguntar para os cidadãos daquela cidade o que significa isso, eles vão dizer que é o nome das pessoas que compraram o direito de ficar naquele quadrado durante o desfile daquela feira. Eles têm o direito de ficar naquele quadrado porque compraram aquele quadrado e podem ficar ali. Olha, eu declaro a você que eu não acho que aquelas pessoas que compraram aqueles quadrados, ok, vão ficar apenas satisfeitos com o fato de, sabe, terem o nome deles naquele quadrado e por isso, se eles forem ou não, não importa, mas eu declaro a você que compraram aquele quadrado, sabe, e vão querer usá-lo naquele dia. Vão querer ficar ali naquela posição privilegiada. Amém? Você sabia que tem um lugar, um círculo de favor, amém? Uma terra de favor que Deus, por Jesus, pagou para você ter, com seu nome nele. Amém? Você está satisfeito só com o fato de ter o seu nome lá, certo? Ou você quer tomar posse disso e desfrutar até mesmo nesta vida? Amém? Amém em ver o favor de Deus sendo trazido para a sua vida. Amém em tudo aquilo que você vê e faz, e tudo que você fizer sabendo que tem o favor de Deus, como Noé. De todas as pessoas na terra, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus e Deus o salvou com toda a sua família na arca. Amém. E aconteceu um concurso de beleza certa vez, e tinha uma mulher chamada Esther que não fazia parte do povo da Pérsia, mas ela achou favor aos olhos do rei, e porque ela se tornou a rainha, o concurso de beleza era para isso, certo? Ela se tornou a rainha. Ela foi capaz de estar na posição para libertar o seu povo, o povo judeu, contra o inimigo. E nós temos o favor de Deus operando no nosso dia a dia e nas batalhas da nossa vida, e tudo que fizermos, teremos o favor de Deus que produz algo prático. Amém? Resultados favoráveis, consequências favoráveis. Mas você tem que tomar posse do lugar de favor. Amém? Não somente saiba, não fique satisfeito com o fato de que você tem o seu nome escrito ali. Tome posse na prática. Perceba que a frase diz, na palavra de Deus, que temos entrada pela fé. Tome posse pela fé. Diga, em nome de Jesus, eu tomo o meu lugar na terra de favor. Estou na terra de favor. Quando o problema chegar a mim, quando alguns falam mal de mim, Deus transforma tudo isso para o meu bem. Amém? O diabo joga um limão contra mim. Amém? Deus faz uma limonada para mim. Aleluia. Deus faz com que tudo coopere para o meu bem. Por quê? Estou firme na terra do favor. Eu tenho o favor de Deus. Eu sou um homem ou uma mulher de favor. Amém? Declare isso todos os dias da sua vida, porque você tem o favor de Deus. Você vai estar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Todo-Poderoso. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à sua tenda. Ele dá ordem aos anjos para me guardar em todos os meus caminhos e eu não tropeçar. Com vida longa e saudável, Deus me satisfaz e me mostra a sua salvação. Aleluia! Você está firme na terra de favor. Tome posse disso. Amém?